Discussão. Oi? Nunca mais eu não roteiro você vai. Na hora de executar uma suicídio. Oi, gente! Esse é o vídeo de favoritos, que ia ser o primeiro que eu ia gravar pra voltar com o canal, e acabou que eu gravei aquele vídeo com o Júlio, se você não assistiu ainda. Eu sugiro que assista, é um vídeo bem divertido, vou deixar aqui nos cards. E aí esse vídeo ficou atrasado, mas esse é o favorito de maio. Pra quem não tá familiarizado, essas imagens que vocês viram no comecinho do vídeo são segundos dos meus dias de maio. Desde 2013 eu faço 1 second every day, 1 segundo por dia, e eu demorei muito pra postar o de 2015, mas tá aí no canal, e aí às vezes eu postava o do mês no vídeo de favoritos. Então eu quero voltar com os vídeos de favoritos e quero fazer isso porque assim eu vou editando, senão eu deixo tudo pra última hora. Pode acontecer o que aconteceu, tipo, meu computador estragar e aí ter problema pra editar e ficar morrendo de medo de perder meus vídeos, ai meu Deus, enfim. Então era isso, só pra vocês entenderem, pra quem não sabe o que é. Vou começar esse vídeo de favoritos contando pra vocês da minha primeira viagem internacional, que foi pra visitar o meu namorado, que tá morando na fronteira do Brasil com o Paraguai. Ele mora no Brasil, mas estuda no Paraguai. E eu fui visitá-lo, eu fui de ônibus pra lá. Foram longas 22 horas de viagem, mas tudo bem, né? A gente tava um mês sem se ver. Cheguei na rodoviária, fiquei esperando ele aparecer lá por umas meia hora, 40 minutos. E aí quando ele apareceu, tinha uma colega de sala dele que também tava na rodoviária e a gente foi dar carona pra ela. Foi muito engraçado porque ela tava falando bastante, tava contando como é que tinha sido a viagem dela e eu tava assim, né, meio... E a gente vai deixá-la na casa dela e ela mora no Paraguai mesmo. E aí de repente ela falou assim, tá vendo aquela rua ali? Pronto, parabéns! Você tá no Paraguai! Isso, parabéns! E aí eu fiquei tipo, é isso? Foi isso, então é isso, tô em outro país agora. Foi uma coisa muito assim, sem cerimônia, sabe? Normal. A divisa, que é de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, com Pedro Juan Caballero, eu não sei qual que é o estado, do Paraguai. Não tem nenhuma cabaninha, não tem nada, não te pedem nenhum tipo de identificação, sei lá. Você só tem uma avenida que fica no centro da cidade de Ponta Porã e aí de repente você já tá em outra cidade. O que eu achei mais curioso, assim, é que essa fronteira, ela é no centro das cidades, entendeu? Porque geralmente entre uma cidade e outra tem aquela coisa assim de você já tá indo pra uma coisa mais de periferia da cidade até que de repente você já tá em outra cidade. E lá não, assim... Do nada você tava em outra cidade e em outro país. E essa foi minha primeira viagem internacional, sem nenhuma cerimônia. Não foi lá muito emocionante, eu devo dizer, mas me fez pensar em algumas coisas meio Raul Seixas, do tipo uma sociedade sem cercas e fronteiras e passaporte, enfim. Do Paraguai eu só conheci uma panificadora que ficava do lado da faculdade e a faculdade. Só isso. Infelizmente, eu não fui dançar reggaeton e era o que eu mais queria fazer lá, além de ver meu namorado, mas eu queria muito poder ir numa boate dançar reggaeton e eu não pude. A gente foi em 2 bares sertanejos, porque aparentemente não tem sertanejo aqui onde eu moro. Brincadeira, é porque eu fiquei assim, gente, eu não vou em bar sertanejo em Goiânia, que é uma cidade com muito lugar de sertanejo, mas eu viajo 22 horas e vou em 2 bares de sertanejo lá e ainda danço muito arrocha e ainda volto pra Goiânia com 2 músicas de arrocha na cabeça. 3, talvez. Ah, teve um outro lugar que eu conheci também, do Paraguai, que foi o Shopping China. Eu queria ir lá pra ver o preço das câmeras, não que eu fosse comprar, mas eu queria ver o preço e sofrer um pouco. E é uma coisa de outro mundo, aquele shopping. As músicas que eu falei que eu voltei pra Goiânia com elas na cabeça é de uma dupla feminina, que eu sempre erro o nome, eu nunca sei, porque as duas começam com Má, e aí eu fico falando todos os nomes com Má possível, tipo Marcela e Mariana, Maraísa e Mária... Saca? Eu nunca consigo lembrar, mas eu acho que agora eu aprendi que é Maiara e Maraísa. Maiara e Maraísa, acertei. Maiara e Maraísa, é isso. As músicas eram 10% e Se Olha no Espelho. Assim, não tem muita explicação. 10% tem uma explicação que o Evandro costumava cantar essa música fazendo graça, que o refrão dela diz: garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada 12 cai na conta e os 10% aumenta. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer. Tá bom.
E aí a piada é que o Evandro fica cantando Garção, troca o DVD, e eu fico imaginando uma garça gigante, e eu acho isso engraçado. E eu fiquei com essa música na cabeça o mês de maio inteiro. E ainda tem uma outra, que é do Jades e Jadson, que chama Noite Fracassada. Que também é muito engraçada. As músicas sertanejas, elas têm esse efeito em mim, que eu acho engraçado, entendeu? Mesmo a sofrência, eu acho engraçada. E mesmo se eu estiver na sofrência e ouvir, eu vou achar um pouco engraçado. Eu não sei, assim, mas também pode doer essas músicas, cuidado. Morgana, foi só sertanejo que você ouviu em maio? Não, não foi, gente, eu juro. Mas eu precisava compartilhar esse ladinho que vocês não esperavam, né? Inclusive, num dos bares sertanejos que eu fui com o Evandro, a gente dançou a rocha o tempo todo que teve música ao vivo lá. A gente dançou todas as músicas. E os amigos dele da faculdade ficavam assim: como assim, roqueiro? Que é isso? Até assustei e o copo deixei cair da minha mão. Era você beijando o outro sem parar. Calma que melhora. Ou piora. Esse beijo que deu nele você nunca me deu. Continua o que você tá fazendo. Você vai beijando e eu vou bebendo. Você vai beijando e eu vou bebendo. Como não amar essa música? Ela dói, né? Mas ela é engraçada. Sei lá. Mas a outra coisa que eu ouvi muito em maio foi Gonzaguinha. Sim, essa é a minha bipolaridade, assim. Não é um bom termo. Esse é meu nível de aleatoriedade, né? Mudança de humor, sei lá. Porque de Arrocha para Gonzaguinha. Eu tava em casa e tava uma amiga da minha mãe lá e eu tava só ouvindo Gonzaguinha, inclusive achando que elas iam adorar. E aí a amiga da minha mãe falou assim: Valéria, nossa, tinha muito tempo que eu não ouvia tanto Gonzaguinha. E eu fiquei, tipo... Mas aí eu tenho 3 músicas do Gonzaguinha pra indicar pra vocês, que é Sangrando, Grito de Alerta e Espere por Mim, Morena. Eu vou ter que colocar um pedaço de uma música do Gonzaguinha pra não ficar assim, mostrou só o sertanejo. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda. Que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. Gente, olha essa letra. Coração na boca, peito aberto, Vou sangrando. sangrando. Dói também? Dói. Mas é muito bonito. Vamos superar esse momento de sofrência. Tá, vou passar pra um canal que eu queria muito indicar pra vocês, que foi um canal que eu fiquei muito viciada, que eu assisti uma playlist inteira de vídeos, acho que, sei lá, uns 20, mais de 20 vídeos dela, que é o canal da Milene Fernandes, o canal tem esse nome. Os meus vídeos preferidos dela são os vídeos do What I Watch, que é últimos assistidos que eu queria fazer aqui no canal e que nunca tive a determinação dela. Eu acho que já tem uns 2 anos que ela faz. É um quadro semanal no canal dela e aí eu fiquei assim fascinada porque era o que eu queria fazer no meu canal. Era toda semana vir contar pra vocês de 3 filmes que eu tinha assistido e assim poder conversar um pouco sobre eles sem fazer uma crítica de um único filme, que eu ainda acho que não consigo fazer. Então eu fiquei assistindo essa playlist dela inteira, assim. Teve algumas coisas que ela falou que me doeu. Por exemplo, que ela falou mal de cinema nacional. Isso me doeu muito. Eu já fiz um Últimos Assistidos só sobre filmes nacionais. Mas tudo bem, assim, é igual uma parte do Eu, a Patroa e as Crianças. Posso aceitar isso e meu coração continua aberto. Então eu continuei assistindo, mas eu fiquei muito viciada. E, inclusive, os últimos que ela fez foi sobre série. E eu falo, assim, é legal também, mas eu prefiro muito mais os de filme. E aí eu mandei um comentário pra ela, tipo, Milene, cadê os seus vídeos de filmes? Porque necessito, assim. Então conheçam o canal dela. Ela fala também muito sobre jogos. Ela tem um quadro também sobre Game of Thrones e sobre The Sims 4, eu acho. A Milene fala super bem, ao contrário de mim. Ela fala lindamente todos os nomes em inglês, todos os nomes de atores e atrizes, e ela é maravilhosa. Conheçam o canal dela. E aí agora eu vou falar de um livro que eu terminei de ler em abril. Terminei de ler, inclusive, no ônibus. E foi o segundo livro que eu li esse ano. Segundo livro que eu li esse ano. Segundo livro que eu li esse ano. Eu não preciso nem falar nada, assim. Acho que a minha cara resume o meu sentimento sobre isso. Foi o segundo livro que eu li esse ano, foi Mulheres, do Bukowski. Eu já li um livro de poesia do Bukowski, já li um livro de crônicas e eu gostava. Tinha coisas que me
causavam estranhamento ou uma coisa assim, tipo... Mas ao mesmo tempo tinha coisas que eu me identificava, é uma relação estranha essa, de ler Bukowski. E aí eu queria ler um romance dele e li Mulheres. O que eu achei, assim? Tinha momentos específicos que aquele livro se encaixava, assim, me ajudava muito no momento que eu estava sentindo algo, eu me identificava e achava o máximo. E de novo, tinha outros momentos que eu achava muito estranho e falava assim, não tô curtindo muito. Mas foi uma leitura muito boa, assim, e a descrição que me fizeram do livro é bem isso, assim, é o personagem, que dizem que é o alter ego do Bukowski, né? E aí ele tem muitos relacionamentos. No início do livro ele tá com a Lígia e fica com ela por muito tempo, mas eles têm um relacionamento bem conturbado, assim, de brigarem todo o tempo, brigarem, tipo, ela quebrando coisas da casa dele, ele se traindo. É um relacionamento muito pesado, assim, mas ao mesmo tempo tem um envolvimento emocional muito forte. No meio desse relacionamento, outras mulheres aparecem, e aí você vai acompanhando esses relacionamentos, essas outras mulheres que ele vai conhecendo. Eu separei algumas passagens que me marcaram. Tá, vou ler uma passagem pra vocês de Mulheres. Se eu tivesse nascido mulher, seria com certeza uma prostituta. Mas como nasci homem, batalhava as mulheres sem trégua. Quanto mais fuleiras, melhor. E no entanto, as mulheres, as boas, me enchiam de medo, talvez por quererem minha alma. E o que sobrara da minha, eu queria manter guardado. Em princípio, eu batalhava mulheres fuleiras e prostitutas porque eram mais intensas e mais barra pesadas e elas não faziam exigências pessoais. Nada se perdia quando elas partiam. Porém, ao mesmo tempo, eu tinha uma inclinação por mulheres decentes. As boas mulheres, a despeito do preço elevado que se tinha de pagar. De um jeito ou de outro, eu estava perdido. Um cara forte desistiria de ambas. Eu não era um cara forte. Então, continuava o combate com as mulheres, com a ideia de mulher. Tá vendo? É complicado. Por quê? Porque ele tá falando que tem um tipo de mulher boa, né, decente, e tem um tipo que não é, sim. Então, começa esse tipo de julgamento que aí a gente entra num campo, assim, bem machista, né? O que não é uma coisa legal. Mas entende que as coisas que ele diz, elas envolvem de certa maneira? Enfim, vou ler outras partes pra vocês. Donnie me trouxe o drink e ficou conversando com Didi. Eles pareciam conhecer as mesmas pessoas. Eu não conhecia ninguém. Custou pra eu me interessar pelo papo. Não ligava pra aquilo. Não gostava de Nova York, não gostava de Hollywood, não gostava de rock, não gostava de nada. Vai ver, eu estava com medo. É isso, eu tinha medo. Eu queria ficar sozinho num quarto com a janela fechada. Fiquei curtindo essa ideia. Eu era um trambolho. Eu era um lunático. E Lídia tinha ido embora. Ah, eu falei que era Lígia, né? É Lídia o nome da mulher dele. Não tem como explicar assim, né? Você tem que sentir um pouco. Esse outro trecho, eu acho ele muito interessante até chegar um momento que é problemático de novo. Andava e me sentia cada vez pior. Talvez porque eu ainda estivesse lá, ao invés de voltar para casa. Eu estava prolongando a agonia. Que espécie de merda era eu? Um sujeito capaz de armar jogadas bem malévolas e alucinadas. E qual a razão? Será que eu estava querendo me vingar de alguma coisa? Até quando eu ia ficar dizendo que era apenas uma pesquisa, um simples estudo sobre as mulheres? Eu estava deixando as coisas acontecerem sem me preocupar muito com elas. Eu não tinha nenhuma consideração por nada além do meu prazerzinho barato e egoísta. Eu parecia um ginasiano mimado. Eu era pior que qualquer puta. Uma puta só toma o seu dinheiro, nada mais. Eu bagunçava vidas e almas como se fossem brinquedos. Como é que eu ainda me considerava um homem? Como é que eu ainda escrevia poemas? Eu era feito de quê, afinal? Eu era um Marquês de Sade, pangaré, sem o gênio dele. Qualquer assassino era mais sincero e honesto que eu. Ou um estuprador. Não queria botar minha alma em jogo, não queria vê-lo exposto a deboches, sacanagens. Sabia muito bem disso tudo. Eu não prestava, essa era a verdade. Podia sentir isso andando de lá para cá no tapete. Não prestava. E o pior é que eu passava pelo contrário do que era. Um bom sujeito. Eu entrava na vida dos outros porque eles confiavam em mim. Eu aprontava as minhas cagadas com maior facilidade. Eu estava escrevendo a história de amor de Umiena. É uma coisa pra mim de múltiplos sentimentos, o que eu acho que é bom, que a arte desperte isso em você. Você não vai comprar a ideia de alguém por tudo, mas assim, existe alguma coisa ali
que mexe com você, que te faz sentir algo. E ainda que seja sentir essa discordância, eu acho que também é válido, né? Eu as aceitava como elas eram. E era difícil e raro o meu amor sair da toca. Quando saía, era quase sempre um equívoco. Acontecia que eu me cansava de prender o amor e acabava deixando ele sair. Ele precisava ir para algum lugar. Daí, como de costume, começavam as encrencas. Mas apesar de tudo que eu falei, foi uma leitura que me agradou, porque eu queria ler um romance dele e eu ainda tenho vontade de outras coisas dele, mas assim, eu leio e começo achando muito bom e aí no meio eu já tô meio assim e no final eu fico feliz que acabou e fico pensando assim, ok, vai demorar um pouquinho pra eu voltar a ler outra coisa dele, mas eu sei que eu vou voltar a ler, assim. Eu não sei explicar direito essa relação. Mas é isso. Eu não vou conseguir falar todos os filmes que eu tenho pra falar, porque eu só tenho, talvez, 20 segundos de memória agora. Mas eu vou citar os últimos filmes e a gente se vê nos próximos vídeos e eu juro que não vai ser desse jeito, corrido final. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho é muito fofo e eu sempre confundo com o nome do curta, que é Eu Não Quero Voltar Sozinho, enfim. Mas são dois filmes lindos e eu conheci o Guilherme Lobo. Olhos da Justiça, que é muito ruim, Alabama Monroe de novo no cinema, dessa vez, Pacific, Os Anarquistas, Vanilla Sky e Rush. Gente, a gente se vê nos próximos vídeos. Se inscreva no canal, deixe seu gostei. Tchau!